Evangelho de João, capítulo 6, versos 38 a 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estas são palavras do Senhor Jesus. E Jesus diz aqui muito claramente que ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E aquele que enviou Jesus é o Pai. E Jesus vai dizer muito claramente e vai repetir nestes versículos 2 vezes qual é a vontade do Pai. A vontade do Pai que me enviou é esta: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Vamos ver aqui um paralelo entre estas duas frases que Jesus diz. Por um lado, ele diz que a vontade do Pai que o enviou é que nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Por um lado, Jesus diz isto, e ele depois afirma: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus expressa aqui muito claramente qual é a vontade do Pai. Por um lado, a vontade do Pai está relacionada com aqueles que Deus o Pai deu a Deus o Filho. Todos aqueles que me deu. Quem são esses? Os salvos. Como Paulo diz, os eleitos. Por outro lado, vemos que a vontade do Pai está relacionada com não se perder nenhum daqueles que o Pai deu ao Filho. E Jesus explica que não se perder é ser ressuscitado no último dia. É não ser condenado eternamente. E Jesus quer que fique claro e por isso diz que todos aqueles que o Pai lhe deu são todos aqueles que veem o Filho e creem nele. Todos aqueles que o Pai deu ao Filho é todo aquele que vê o Filho e crê nele. São os salvos, são os eleitos. Não perecer é ter vida eterna. Os salvos, os eleitos, eles vão ter vida eterna pela ressurreição que Jesus lhes vai dar, assim como ele recebeu a ressurreição do Pai. Ser salvo, ter ressurreição, ter vida eterna, é para aqueles que o Pai deu ao Filho, que o Pai deu a Jesus. E quem o Pai deu a Jesus são aqueles que viram o Filho e creram nele. Aqueles que veem Jesus como o bem mais precioso da sua vida. Mas para ver o Filho, ver Jesus como o bem mais precioso da nossa vida, os nossos olhos precisam de ser abertos. Assim, ser salvo é ter os olhos abertos pelo Pai, pelo poder do Espírito, para ver o Filho, para ver Jesus, não apenas como aquele que dá a vida eterna, que impede que nós pereçamos no inferno eternamente, mas ver Jesus como o bem mais precioso da nossa vida.